Gurizada, estamos ao vivo, direto aqui do Estúdios TV Bom Dia, virando o jogo no ar, segunda-feira, último dia do mês de maio, com estreia para o Ipiranga. O Ipiranga abre o Campeonato Brasileiro Série C. Nessa segunda, às 20 horas, todos os caminhos nos levam ao Colosso da Lagoa. É uma frase que eu disse isso por muitas vezes, mas infelizmente hoje, por conta da pandemia, por conta de um ano tão complicado, vai ser um ano, mais uma vez, sem a presença de público, muito triste. Quem sabe na frente da TV, conseguir colocar o jogo na TV da sala, nem todos têm essa condição, mas hoje o jogo vai ser transmitido, televisionado. Quem sabe conseguir, ou pelo rádio, ou pelo menos do jeito que dá, vamos lá com o Ipiranga, hoje que dá o pontapé inicial do Campeonato Brasileiro. E quem deu o pontapé inicial do Campeonato Gaúcho foi ontem, a TV Bom Dia transmitiu Rally Integração de Aratiba. E que rally! Foi a minha primeira transmissão de rally, quero dizer para vocês, para quem esteve nos acompanhando. Sei que teve pessoal de Erechim, sei que teve pessoal que estava acompanhando Santa Catarina. Ô Santa Catarina, Santa e Bela Catarina, um abraço, do Paraná. Tinha o pessoal competido também que vinha de Paraná, de Porto Alegre, pessoal do interior, Irebango e todos esses municípios, pessoal até de fora do nosso estado, do Brasil inteiro, que estiveram olhando com atenção o rally, porque esse rally foi o pontapé inicial do Campeonato Gaúcho 2021. Porque em 2020 nós tivemos também um ano bem complicado no rally, porque acabou tendo muita dificuldade para conseguir essa realização dos campeonatos, e agora em 2021 a realização que foi feita no município de Aratiba, ela diz muito do que vai ser essa temporada 2021, que agora não vai mais parar. Tem etapa em Estação, tem etapa em Erechim, tem o Campeonato Brasileiro, Sul-Americano, e todo mundo está com essa expectativa, porque o rally, assim como o futebol, o futsal, todo o esporte como um todo, eu que sou apaixonado por municipais e que estou tendo que esperar, não tem mesmo nem como fazer, e não só no futsal, não só no futebol, como também nas outras modalidades esportivas, está muito complicado. E tu ter a força dessas equipes, dos organizadores, dos apaixonados por rally, para fazer com que esse evento, que tem uma dimensão muito grande, não só pela questão de todos os envolvidos, mas também de todo o cuidado que tem que se ter para achar uma pista, como conseguiram achar em Aratiba, para fazer uma projeção da pista, para conseguir traçar essas especiais. Nós estávamos ontem lá em linha polonesa, nós vimos esses competidores do mais alto nível. Ontem nós vimos uma competição no mais alto nível, a categoria RC2, e nas outras categorias também, por que não? Alguns, inclusive, pelo desconhecimento da prova, acabaram não conseguindo completar. É uma pena, porque é muita grana aí que o pessoal coloca nos carros para conseguir competir, entrar e colocar muita velocidade aí do Campeonato Gaúcho, muita gente da região, mas eu acho que serviu, acima de tudo, para conseguir reunir todos esses apaixonados, para voltar a fazer aquilo que todo mundo quer, que é competir no rally. Claro, para todo mundo que gosta e aprecia. O Rally Integração de Aratiba, o pontapé inicial do Campeonato Gaúcho de Rally e Velocidade. E nós tivemos uma participação da TV Bom Dia direta lá na transmissão e também depois na hora de ganhar os troféus, dos prêmios nessa primeira etapa do Gaúcho. Teremos mais 4 etapas, mas nós temos um compilado, nós tivemos um compilado com a fala dos vencedores. Vamos dar uma olhadinha. Com certeza foi muito bom competir aqui na cidade de Aratiba. O poder público nos acolheu aqui para fazer esse evento. Estou realmente muito satisfeito e com certeza vai ser o primeiro de muitos que aconteçam mais aqui em Aratiba mesmo. Bom, primeiro é uma grande satisfação nós correr em Aratiba, já que nós nunca tínhamos andado aqui na cidade e tal. E temos aí um bom tempo parado também pelo motivo da pandemia. É muito prazeroso vir aqui e pegar o primeiro lugar. A gente está de muito bom contento. Fazia 5 anos que eu não navegava mais, estava meio afastado dos ralis e tudo deu certo para surgir essa oportunidade para poder vir na cidade de Aratiba competir e reestrear no rally, desenferrujar ainda com uma vitória é muita satisfação. Espero que essa cidade continue com rallies, que o rally daqui foi show de bola. Olha, foi muito legal porque toda coisa que é feita a primeira vez é histórico, né? Então o nosso nome e o nome do Jornal Bom Dia e da Pinguino Sushi, que são os nossos patrocinadores, e da equipe Tuti Rally, vai ficar gravado
para todos sempre. A primeira corrida da cidade foi a gente que ganhou. Então é um privilégio muito grande. Eu gostaria de agradecer ao Jornal Bom Dia, Pinguino Sushi e todos os demais patrocinadores, porque esse apoio é muito importante para que a gente possa vencer. Então agora o Jornal Bom Dia também, além de ser campeão em tudo na linha de informação, agora também ele apoia o esporte mais ainda. E ele também é campeão, juntamente com a equipe Tutti Rally, com a Pinguino Sushi, da primeira etapa da Rally Aratiba. Estamos bem contentes, eu acho que o pessoal de Aratiba aí, a prefeitura fez um excelente trabalho nas especiais, as estradas estavam perfeitas, nós estamos muito felizes pela vitória, começar o campeonato ganhando sempre é bom, é um rally muito cansativo, muito técnico e rápido também. Eu acho que é um novo polo para a gente voltar aqui outras vezes, porque o rally aqui é muito, muito legal. Cara, que bacana! Para quem acompanhou esse rally ontem, foi uma diversão à parte. Nós que estivemos lá desde muito cedo, chegamos lá em linha polonesa muito cedo, em Aratiba, vimos amanhecer. E depois com essa passagem aí dos vencedores, você viu aí falando Ulisses Bertoldo e Marcelo Dalmond, que ganharam na principal categoria, a RC2. O Ulisses é um cara que dispensa qualquer apresentação, é um multicampeão nacional, e é um prazer para o pessoal até da comunidade de Aratiba estar recebendo um cara desses, competindo ali. Teve uma hora que ele passou ali bem na nossa frente, quase que levou embora a nossa câmera, a nossa cinegrafista. O pessoal que estava lá na transmissão ficou louco. Ulisses Bertoldo. Nós tivemos também nas outras categorias, olha, na RC5, Cláudio Sargineschi e Matheus Perim, que também conseguiram vencer nessas outras categorias aí, também na RC2, Vinícius Aviruca, que também teve um problema no carro, porque é difícil completar a prova, não é para qualquer um. Na RC5, então, Cláudio Sargineschi e o Matheus Perim. Na RC4, com Marcos e Roger Valandro. E na RC3, Marcos da Silva e Hector Cielci com o Vectra Preto, da equipe Tutti Rally, Pinguino Sushi, Jornal e TV Bom Dia, conseguiram completar a prova. Essa RC3, que é a categoria intermediária, é a que teve mais dificuldade. Os carros parecia que ninguém ia conseguir completar a prova. O Tutti conseguiu ali, falou, até depois na comemoração, de fato, fica registrado. Primeira corrida que foi feita em Aratiba foi vencida por eles. Então a dupla certamente vai guardar esse troféuzinho aí também, que tem um pouco até de uma homenagem ao município de Aratiba, que acreditou que era possível a realização desse evento, com tudo que era preciso ser feito, com um protocolo muito rigoroso, rígido, levado muito sério, e foi feito. O evento está aí e vamos esperar pelos próximos rally. Nós temos também o Atlântico e Ipiranga. Eu dei o destaque na abertura do programa sobre o Ipiranga, mas o Atlântico joga hoje também. O Atlântico joga contra o Cascavel, conseguiu no sábado uma vitória muito boa dos 3-0 para cima do Juventude. O Juventude é uma equipe que também iniciou esse ano na Liga Nacional de Futsal, uma equipe com pouca expressão, e o Atlântico conseguiu mostrar o peso da camisa, venceu por 3-0, até com alguma tranquilidade. O Barbosinha muito bem no trabalho de pivô, durante o jogo conseguindo ganhar na força física, um cara que foi criticado por muitas vezes por talvez não conseguir ser aquela referência. Nós temos o Gé também nessa temporada, são dois pivôs que para mim está bem representado o time do Atlântico, e o Alan. O Alan conseguiu, se mostra sempre, ele em 2019 foi o principal jogador do Atlântico, saiu, foi jogar na Espanha, voltou do futsal espanhol, está aqui novamente e fez uma partida muito boa. Hoje o jogo é contra o Cascavel, o jogo acontece daqui a pouco, 17h30, 20 minutos para o jogo começar. O Cascavel é uma equipe poderosa, é a única equipe que está 100% ainda, 2 jogos, 2 vitórias, está apenas atrás da poderosa Associação Carlos Barbosa de Futsal. Vai ser difícil, talvez desses 2 jogos, tirar 3 pontos para mim já é lucro. 4 talvez seria até muito bom. E vencer o Cascavel, aí sim, para quem sabe, dá muita confiança para o time do Thiago Halpe e com força total voltar para aqui em Erechim e completando a Liga Nacional de Futsal, que esse é o grupo da morte, é o grupo mais difícil. Falar sobre Ipiranga, tem uma foto aqui, uma foto que vai animar os torcedores do Ipiranga. Para quem é torcedor mais ferrinho já viu essa foto, já tem conhecimento. Agora, para quem
não sabe do jogo contra o Paraná, nós temos uma foto aqui dos jogadores que foi divulgada pelo presidente Adilson. Essa foto aqui é uma foto feita com o celular, da tela do computador. Tá aí, Diego Porfírio da Silva, o Eric Farias, o Luiz Soares e o restante dos jogadores que chegaram aqui estão no bid. Essa foto ela foi divulgada ainda no final de semana pela direção do clube, do presidente Adilson Stankiewicz, que liberou essa foto no nosso grupo de imprensa. E é uma foto que diz respeito ao bid. Para quem não sabe, o BID é o Boletim Informativo Diário da CBF, que faz essa regulamentação dos atletas. Portanto, estes novos contratados estarão à disposição do técnico Júnior Rocha para o jogo de hoje contra o Paraná Clube. Vai ser um jogo muito difícil. O jogo esse contra o Paraná não se trata apenas de um adversário que tem muita qualidade, um time que há pouco tempo atrás disputava na elite do futebol brasileiro, na elite do futebol nacional, que agora acabou despencando, está na 3ª divisão, mas também porque o Ipiranga acabou sofrendo muito com algumas perdas. Essas perdas foram substituídas em contratações, sim, o Ipiranga fez muitas contratações à altura. Eu acho que nenhum jogador veio com o mesmo nível do que foi Caprini, o Mossoró, o Zé Mário, mas é bom lembrar que esses jogadores eles foram se desenvolvendo ao longo dessa temporada 2021 e chegaram, inclusive, alguns deles a ser até reserva na temporada 2020. Então, nada impede que alguns jogadores se destaquem no Campeonato Brasileiro, até mesmo os que estavam ou os que vieram, para, quem sabe, ir para um clube maior, como foram o Gia Silva, do Sampaio Correia, como o Caprini, que agora vai disputar a primeira... voltou para o Juventude para disputar a 1ª divisão. Talvez isso possa acontecer. O que me preocupa mesmo é se o time do Ipiranga vai conseguir entrosar esses jogadores rápido para conseguir chegar e fazer um jogo muito bom, porque começar sempre tem um frio da barriga de estreia, aquele frio na barriga na estreia vai ter, também porque o último jogo que o Ipiranga realizou de forma oficial foi contra o Grêmio, um jogo em que o Ipiranga sim foi prejudicado com erros categóricos da arbitragem. O Adilson esteve aqui, reclamou muito, o presidente Adilson, todo mundo reclamou, isso abalou de certa forma o grupo de atletas. Daí depois tu tem uma perda da tua espinha dorsal no trabalho do Júnior Rocha, os jogadores acabaram saindo, vai ter que dar a volta por cima. Nós vamos ver se o Ipiranga vai conseguir dar a volta por cima de todos esses problemas nesse jogo. Até porque é um calendário não só para a Série C, é um calendário do futebol e do futsal brasileiro que é muito apertado. Então o Ipiranga vai ter que ir em pouco tempo mostrar que deu a volta por cima. Sim, eu diria que esse campeonato brasileiro vai ser o campeonato mais difícil entre os últimos que o Ipiranga disputou. Nós tínhamos uma equipe para brigar sim por acesso. Nesse momento é difícil, é incerto. Temos 5 paulistas nesse grupo, vai ser muito complicado. Mas vamos falar sobre Brasileiro Série A, porque se o Ipiranga, todo mundo espera que comece com o pé direito, Grêmio e Internacional decepcionaram e muito. O Grêmio fez uma partidinha contra o Ceará, uma partida muito ruim, sim, com alguns desfalques, mas com o Ceará do Guto Ferreira jogando com um time alternativo, com reservas em campo. Claro, o gramado estava péssimo, sim, mas prejudicou os dois lados. E um jogo muito ruim, o Grêmio ainda poderia ter empatado no último gol, uma palhaçada lá da defesa, ficaram pedindo linha de impedimento e o Bandeirinha acertou. E muito bem, uma visão muito boa do Bandeirinha, todo mundo pediu impedimento, o Breno acabou também, ergueu a mão e ficou esperando a bola, um gol que não dá para se tomar, mas uma partida de estreia é meio que compreensível que isso não abale para o decorrer. E o Inter, que também acabou deixando o Sport Recife chegar e empatar com um lance no finalzinho que a torcida do Internacional está até agora sem acreditar. A torcida do Internacional não acredita. O Sport Recife já tem sido uma pedra no sapato do Inter. Isso é fato. Tanto é que eu coloco uma parte aí do campeonato, do vice-campeonato do ano passado e da perda do título na última rodada, no último segundo, para o Flamengo, um pouco na conta do Sport Recife, que tirou pontos do Inter lá dentro do Beira-Rio, numa jogada maravilhosa, numa meia-lua, no mesmo jogo que também teve uma loucura do Marcelo Lomba. O pessoal, a torcida do Inter não esquece daquele lance.
E claro que não vai esquecer do que foi feito ontem, um lance inadmissível a arbitragem errar, a arbitragem de vídeo, o VAR, não foi sequer checado e a bola claramente não saiu. A torcida do Inter, com muita razão, reclama. Mas é claro que o segundo tempo foi péssimo, foi terrível. Eu quero escutar o cara que representa a comissão técnica, o senhor Miguel Ángel Ramírez, porque ele, ultimamente, ele tem feito algumas declarações que incomodam, principalmente a torcida do Inter, porque a torcida do Inter reclama e o técnico vai lá e diz que há evolução na forma de jogar. Eu não sei qual evolução ele viu. Nesse último jogo, até com a imprensa gaúcha, ele acabou tomando bronca. Olha, senhor Miguel Ángel Ramírez, está complicada a situação, vamos ouvi-lo. No, pero creo que también en el primer tiempo empezamos a hacer cosas tanto con el 1-0 como con el 2-0 que no me gustaban, que nos alejaba de lo que teníamos que seguir haciendo. Entonces no creo que fue la diferencia primero y segundo tiempo, sino que ya en el primero no estábamos consiguiendo desde el punto de vista defensivo ir al frente y llevar a cabo el plan que habíamos diseñado. Lo mejoramos en el segundo tiempo, pero ahí creo que en el segundo tiempo empeoramos desde lo ofensivo. Nos costó volver a jugar, a controlar, estábamos pegando con el equipo abierto, el rival tenía más espacio, entonces a partir de ahí ellos se hicieron con esas segundas bolas y con espacios por dentro. La explicación no sé, la tendré que analizar con tiempo, pero ya desde el primer tiempo había cosas que con el resultado a favor deberíamos de haber hecho mejor aunque creo que pudimos irnos con una diferencia, aún con eso creo que pudimos habernos ido con una diferencia mayor de 2 goles al intermedio. Também um pouco eu senti nessa coletiva, em toda ela, nos 30 minutos em que ele ficou respondendo algumas perguntas, com um jornalismo esportivo crítico, como tem que ser, um jornalismo esportivo crítico da imprensa gaúcha que estava lá fazendo o seu trabalho. O Miguel Ángel Ramírez, o espanhol, se viu incomodado com algumas perguntas, dizendo que a imprensa gaúcha queria mudar e levar uma outra visão do jogo para os espectadores, o que é uma completa bobagem, até porque a torcida do Internacional sabe o que viu o jogo e tem visto um jogo onde o Internacional é um Internacional apático, retraído, até meio que desinteressado em alguns momentos. Nesse jogo eu não vi, mas no jogo contra o Always Red, sim, alguns jogadores até meio que desinteressados. Mas eu diria assim, um Internacional muito apático, um Internacional perdido, desorganizado. E aí vamos lá, porque a escalação do Miguel Ángel Ramírez é uma escalação que chama atenção sim, porque ele colocou Saravia pela direita, Lomba, Saravia, Moisés, com esse Lucas Ribeiro, eu tenho nenhuma dúvida, Moisés já tá lá no Flamengo, já chegou no Rio, eu acho, sei lá. Lindoso na do Dourado, Maurício, Edenilson e Tyson, ou seja, ele colocou 4 jogadores no meio campo, ele vai jogar com 4 jogadores no meio campo, Yuri, Alberto e Caio Vidal. Não foi isso, ele jogou por muitas vezes no 4-3-3, daí mudava, daqui a pouco ele estava com 5 jogadores jogando pelo meio campo, então uma desorganização que a torcida do Inter ela tem reclamado. E a torcida do Inter não vê nenhuma evolução. O Miguel Ángel Ramírez, ele tem toda a defesa, está blindada, a comissão técnica junto com a direção. E aí é um problema. Agora vamos falar do jogo. O Internacional foi prejudicado, e muito. Tanto é que ontem, ainda no final do domingo, eu vou chamar até uma foto na nossa tela, o presidente do Inter, Alessandro Barcelos, falou sobre a arbitragem, num erro de arbitragem no último lance, em que o Internacional faz um gol, e ele falou, dando as cartas de que ele vai recorrer para a CBF, questionou a respeito dessa arbitragem, que foi péssima. Ele diz assim, buscamos e queremos ser propositivos sempre.
Ok, a direção fala isso e tem sido um discurso bastante usado não só pelo próprio Alessandro, como vice de futebol, João Patrício Hermann e os demais. Mas também temos o dever de nos posicionarmos institucionalmente. Estamos encaminhando uma representação à CBF, hoje, na segunda-feira, cobrando e mostrando os lances em que fomos prejudicados. Ninguém quer benefício, queremos apenas uma não interferência da arbitragem no resultado, seja com o Inter ou com qualquer clube. O Alessandro Barcelos, então, deixou muito claro que ele vai sim ir junto à CBF nessa nota oficial que ele mesmo divulgou no perfil oficial dele do Twitter. Ele fala e remete até a última temporada, onde o Internacional foi prejudicado contra o Corinthians. O grupo do Internacional se manteve passivo com todas as decisões, isso é uma crítica que dá para ser feita até mesmo ao grupo, mas a direção sim se viu incomodada e disse que o Inter iniciou o Campeonato Brasileiro da mesma forma que terminou. Críticas categóricas à arbitragem do jogo Internacional e Sport Recife. Mas, de qualquer forma, foi um jogo muito ruim do Internacional, um pontinho. Ok, mas o Sport Recife é um time nada mais do que mediano. Vamos falar de Grêmio. Grêmio que, sim, esse fez um fiasquinho. Todo mundo esperava que o Grêmio ia começar com o pé direito. Algumas baixas sem o seu treinador, Thiago Nunes, que estava com sintomas da Covid-19 e alguns casos positivados que preocupam não só a direção, como também a torcida do Grêmio. Alguns jogadores importantes do time do Thiago Nunes que estiveram fora. Ferreirinha, Rafinha, Diego Souza. E que com um time alternativo, o Grêmio não foi capaz de conseguir vencer o Ceará fora de casa. Vamos ver o que disse o auxiliar técnico Evandro Fornari na partida Ceará 3, Grêmio 2. Primeiramente, né, concordo, o nosso primeiro tempo, a gente não conseguiu seguir o que a gente vinha fazendo nos outros jogos, né, e isso até para marcar e também para jogar. Né, na nossa marcação a gente sempre estava um pouquinho atrasado, um tempo atrás, isso no nosso primeiro tempo. A nossa circulação também no nosso primeiro tempo foi muito lenta, né, nós até tivemos algumas combinações, mas muito pouco, né, muito pouco no primeiro tempo. E aí depois a gente fez algumas correções no intervalo, né, e realmente a gente voltou melhor para o segundo tempo. Conseguindo ser um pouquinho mais agressivo, principalmente na nossa subida de bloco, e aí conseguimos jogar um pouco mais, conseguimos segurar um pouquinho mais a bola no campo do adversário, né, com os nossos, principalmente o Jean, o próprio Matheus aí no segundo tempo, permaneceram um pouquinho mais entre linhas, e a gente conseguiu ter mais combinação de último terço, né, e assim criar um pouquinho mais de oportunidade. Aí as palavras do auxiliar técnico do Grêmio, Evandro Fornari. Vamos lá, tem várias interrogações. Diogo Barbosa, olha, a lateral esquerda do Grêmio tem sido um problema, na última temporada foi assim, e o Diogo Barbosa já mostrou. Ele teve chance e não provou que está a nível para ser o titular pela lateral esquerda do Grêmio. Vamos lá, meio campo, ele começou o meio campo, Matheus Henrique com o Lucas Silva, Jean-Pierre que depois se mostrou um cara que todo mundo está com muita esperança, mas o Lucas Silva para mim também não mostrou que merece vaga nesse time do Thiago Nunes. O Jean-Pierre é a principal dúvida. O Jean-Pierre, ninguém sabe se ele vai conseguir jogar no mesmo nível em que ele já jogou algumas vezes, porque tem que botar mais trabalhar. O Thiago Nunes fala uma coisa, o próprio Marcos Hermann, vice de futebol, falou sobre o Jean-Pierre e desconversou quando perguntado sobre o jogador. Ele disse, o Jean-Pierre está no nosso grupo e queremos que ele esteja junto conosco na nossa trajetória vencedora. Desconversou. O Breno tem sido um goleiro fundamental, não só para o Thiago Nunes, mas para o Grêmio. O Breno se mostrou ser um cara convocado para a seleção olímpica, que vai desfalcar o Grêmio em alguns jogos, é verdade também. Ele se mostrou ser decisivo. Ontem o pessoal fala no lance, porque o Breno ficou caçando borboleta com a mão erguida, não sei nem vou dar nenhuma referência, mas ele quis um impedimento que na verdade não existiu. Ele desistiu do lance. Mas o Breno, ele não merece, claro que tem que ser feita uma crítica, mas em cima daquele lance em especial. Mas o Breno tem sido o principal goleiro do Grêmio.
O Breno salvou o Grêmio várias vezes no jogo ontem contra o Ceará. Se não fosse o Breno, o time do Grêmio teria tomado mais gols, talvez teria perdido uns 4-2, porque o Breno fez 2 defesas importantíssimas. E o próprio Marcos Hermann, depois na coletiva, perguntaram em relação à contratação de outros goleiros, e ele foi muito claro. Ele disse, não vamos contratar, temos o Breno, que é um bom goleiro, vai ser convocado para a seleção olímpica, talvez, vai desfalcar o Grêmio, talvez, mas o Marcos Hermann deu destaque para os goleiros da base, disse, nós temos Chapecó, nós temos outros goleiros aí, o Paulo Vitor também, aí eu vou ter que discordar dele, mas o Breno de fato é um cara que merece esse respeito, é um cara que está começando agora e que não dá para ser uma falha que vai acabar comprometendo. O Grêmio não começou bem, não só o Breno, mas todo o time do Grêmio começou ruim. O Marcos Hermann também falou uma frase que eu até vou falar, não podemos baixar a cabeça, vamos tocar-lhe ferro e vamos para as cabeças. Ou seja, é o primeiro jogo, isso serve para Grêmio, ele falou pelo Grêmio, isso serve para o Internacional. Começamos mal, mas vamos seguir. Lembrando que Grêmio e Internacional tem jogos de meio de semana da Copa do Brasil. O Grêmio que joga contra o Brasiliense na quarta-feira, às 16h30, horário um pouco atípico, e o Internacional contra o Vitória é um jogo um pouco mais difícil, lembrando que tem 2 partidas, na quinta-feira, às 19 horas, essa que é a missão da dupla Grenal na Copa do Brasil. Tem que vencer, se não vencer desses adversários, não dá nem para fazer uma projeção do restante da temporada, porque daí vamos combinar que esses adversários aí são inqualificáveis, e o Brasiliense principalmente. O Grêmio vai ter que jogar com jogadores reservas, vai ter que suprir essa necessidade na ponta esquerda do Ferreirinha, sim, mas vai ter ganhado o Brasiliense, porque senão a situação daí sim muda totalmente o filme, e aí nós vamos querer condenar o trabalho do Thiago Nunes, aí não dá. Quero dar informação que a Copa América foi trocado lugar, era para acontecer lá na Colômbia, a questão política não foi lá, na Argentina se cogitou pela questão da Covid e do cenário da pandemia. Não foi possível na Argentina. Decidiram por colocar no lugar onde essas 2 coisas estão acontecendo. Brasil. Copa América, ao que tudo indica, vai acontecer no Brasil. A Conmebol já divulgou. Só se o governo federal também já aceitou. Inclusive alguns pedidos para a Prefeitura de Porto Alegre, o governo do estado, para que algum jogo seja sediado aqui em Porto Alegre, Beira-Rio ou Arena do Grêmio. Olha, a situação é surpreendente da Conmebol. Mês que vem temos Eurocopa, vamos esperar uma boa vitória do Atlântico e também do Ipiranga. Eu te espero amanhã com mais programa Virando o Jogo. Um abraço para ti e para todo mundo e até amanhã.